Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, ok? Notícias sobre a política, sobre o governo Bolsonaro. E aqui no site 247 destaca uma notícia. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, abre uma apuração preliminar contra Bolsonaro por ataques às urnas em reunião com embaixadores. Para quem não sabe como funciona a Procuradoria-Geral da República e a relação com o presidente da República, qualquer tipo de investigação em relação ao governo brasileiro, ao representante do Palácio do Planalto, só pode acontecer a partir da autorização da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, ele é escolhido numa eleição entre três indicados, assim, geralmente o mais votado é o que assume a Procuradoria-Geral da República. Isso veio acontecer principalmente a partir dos governos Lula e continuou com a Dilma Rousseff. Mas o que ocorre? Com o Bolsonaro, a situação mudou, ele encontrou uma brecha na Constituição e o Bolsonaro não seguiu a lista, chamada lista tríplice, essa lista com os 3 nomes. Ele escolheu um nome fora da lista tríplice que agradava mais a ele, de modo que o Procurador-Geral da República é escolhido pelo presidente da República. Ele pode fazer isso conforme a Constituição brasileira, de acordo com as suas escolhas, até mesmo fora da lista tríplice. O que isso é uma coisa, no mínimo, complicada de entender essa história no que diz respeito ao funcionamento da República Brasileira e no que diz respeito à forma como o presidente da República age e quais as consequências ou impactos na sociedade a partir da sua ação, que pode gerar algum prejuízo à sociedade, mas a partir do aval do procurador que foi escolhido por ele, não necessariamente que o Procurador-Geral da República deve defender de qualquer maneira o presidente da República, ele não está ali para isso, mas com o Aras escolhido para ser o Procurador-Geral da República, isso pelo menos é o que tem se mostrado, ou seja, o Procurador-Geral da República tem sido mais um defensor ferrenho do presidente da República do que está preocupado com investigação de fato. Então, essa questão aí é no mínimo complexa. Eu lembro que, inclusive, o Bolsonaro, certa vez, diante do cercadinho, numa das entrevistas, ele chegou a dizer assim: qual é a figura mais importante para o presidente da República, a presidência da República? Aí ninguém soube responder, ele disse: o procurador. Por quê? Porque, na verdade, o procurador escolhido por ele é aquele que vai fazer o que ele quer, né? Que não poderia ou não deveria ser dessa forma. Por exemplo, as denúncias que aconteceram em relação à Covid-19, que resultou na investigação por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito e que chegou, inclusive, ao nome de Bolsonaro no que diz respeito à questão das vacinas, a questão das compras das vacinas, e que ele poderia ter cometido atos que trouxe prejuízo para o Brasil. Quando foi feito o relatório, se teve pelo menos assim uns 10 ou foi 11 pontos, tiveram uns 10 ou 11 pontos que a comissão colocou o Bolsonaro como responsável, inclusive, pelos problemas trazidos com a Covid-19, a má gestão do governo Bolsonaro no que diz respeito à Covid-19. E aí, esse relatório foi entregue ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, no caso, no momento. O que aconteceu?
ele simplesmente colocou embaixo do braço ou sentou em cima e não fez nada, ok? Em relação ao Bolsonaro. E agora, a vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo, ela fez o seguinte, em relação aos ataques às urnas na reunião com os embaixadores feita por Bolsonaro, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, avaliou que ainda não é necessário instaurar inquérito. Ou seja, só vai abrir inquérito assim, no apagar das luzes, se não tiver mais jeito. Se não tiver mais jeito, né? Então, ou seja, passar panos quentes, né? Então, a Procuradora-Geral da República abriu nesta quarta-feira, segundo o Globo News, uma apuração preliminar. Quer dizer, vamos fazer de conta que vamos fazer alguma coisa, né? Contra o Jair Bolsonaro, por conta da reunião em que ele apresentou a embaixadores do Palácio do Planalto diversas informações falsas ou distorcidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. A comunicação do Supremo Tribunal Federal foi enviada pela Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo. A área técnica da PGR fará um exame sobre os vídeos com encontro com embaixadores. A procuradora quer avaliar, por exemplo, se a partir de dados oficiais é possível constatar que o evento foi transmitido ao vivo. A transmissão poderia caracterizar que a fala de Bolsonaro chegou à população e não ficou restrita aos presentes na sala. A TV Brasil, controlada pelo governo federal, passou a fala de Bolsonaro no evento ao vivo, diz a reportagem do G1. Ou seja, então não precisa fazer investigação preliminar para uma coisa que já sabe que houve, não é? Então, a manifestação da PGR vem após a ministra do Supremo, Rosa Weber, enviar ao órgão um pedido de investigação feito pela oposição. Para a vice-procuradora-geral, seria prematuro abrir um inquérito neste momento. Por derradeiro, na atual fase embrionária de representação, a averiguação preliminar dos fatos deve ocorrer em sede de notícia de fato criminal na PGR ou em petição perante o STF, evitando-se a instauração prematura de inquérito. A instauração de inquérito policial exige, por vezes, uma perscrutação prévia e simplificada, denominada de verificação de procedência de informações, a fim de evitar a abertura formal e precipitada de investigação criminal com sérios prejuízos ao investigado, complementa. Não é? Ou seja, procura-se respeitar a Constituição, as regras institucionais. Não é? O fato é que o que se tem percebido é que o Augusto Aras ele tem feito o possível, né, para proteger o presidente da República, coisa que, na verdade, não cabe ele fazer isso, ele deve investigar. Agora, é claro que não é qualquer coisa que vai se criar uma situação e vai se investigar. Essa é a questão, não é? Quando o Procurador-Geral da República se chegar ao ponto dele cometer gravíssimos erros, por exemplo, que pode ferir a Constituição, o Estado Democrático de Direito, então, claro, ele pode ser punido, ele pode ser afastado pelo Senado, né? O Senado pode afastar, ou pedir afastamento, né, do Procurador-Geral da República. Por exemplo, agora, né, o que é que apareceu? A investigação do Alexandre de Moraes em relação aos empresários que, numa conversa no WhatsApp, né, eles ameaçam um golpe caso o Lula vença as eleições. Né? Claro que ainda precisa se investigar se de fato para isso mesmo. E nas conversas que foram verificadas, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele tem alguma intimidade com algum dos empresários, inclusive um dos empresários investigado foi que sugeriu ou tem uma influência na escolha do Aras para Procurador-Geral da República. Se por acaso se encontrar mais coisas gravíssimas de que, por exemplo, Aras protegeu o Bolsonaro, protegeu os empresários, ou alguma coisa desse tipo, se encontrar coisa robusta em relação a isso, então o Procurador-Geral da República pode ser afastado.
Coisa que, para o que está acontecendo até o momento, né, não tem nada que possa acontecer em relação a isso, a não ser que apareçam coisas mais robustas contra o Augusto Aras. Né? Já em relação aos empresários, por exemplo, mesmo que eles tenham dito que preferem um golpe, por exemplo, que isso, claro, é uma coisa inconstitucional, né? Mas também não há ainda, dentro das informações que foram encontradas, nenhuma tipo de organização para tentativas de golpes em relação a isso, né? Então, é preciso que se tenha cuidado, atenção em relação às denúncias que são feitas. O fato é que o Procurador-Geral da República, não cabe a ele proteger o presidente da República, cabe a ele verificar o que é que está acontecendo, buscar fazer as investigações, e se encontrar algum crime de fato, ele vai ter que encaminhar a investigação. Essa é a questão. Em relação, por exemplo, às denúncias feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, né, no que diz respeito à Covid, então é possível que se encontre muitas coisas de fato contra o Bolsonaro, no que diz respeito, inclusive, a uma atitude mais séria em relação à compra das vacinas, né? Então pode-se encontrar improbidade administrativa, ou crimes de responsabilidade. Mas ele não fez, nem sequer o Procurador-Geral da República não pediu sequer uma investigação prévia, que seria um fato interessante para verificar se aconteceu. Então, se isso for constatado, não significa uma proteção, no caso, à presidência da República. É isso aí. Se você gostou do nosso canal, dê um like, inscreva-se no canal se não fez isso ainda, ative o sininho para receber nossas novidades e também comente, compartilhe, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais, para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.